E a partir de agora, o seu momento vai trazer um tema que, principalmente nessa época do ano, a gente tem números crescentes, né? Os postos de saúde acabam tendo maior lotação devido a asma e bronquite. Doutor Miguel Carlos Vitaliano, pneumologista, está aqui com a gente. Bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Boa tarde, Tudo Patrícia. bem. Obrigada pela presença mais uma vez aqui Mais com a uma vez, gente. né? Que bom. Muito bom. Doutor, realmente essa época do ano, ela tem uma tendência maior a crises de asma e crises de bronquite. Por quê? Todas as doenças respiratórias têm uma incidência maior na época de mudança de temperatura. Ou seja, a temperatura está alta de dia e baixa de noite. Fica uma variação muito grande. Além do que, o tempo está muito seco, e o tempo estando seco, as vias aéreas ficam ressecadas também, o que diminui a defesa. Então, a propensão é essa, por causa da mudança brusca de temperatura e por causa da baixa umidade das vias aéreas. E o que fazer então, doutor? Tentar prevenir. Não existe mais, falando em doenças, principalmente as obstrutivas, asma, bronquite, como prevenir todas as doenças, a gente trabalha hoje com prevenção. É a palavra-chave. Aliás, é o que eu mais ouço aqui quando eu entrevisto algum médico, doutor. É a pontuação maior, prevenção. O que se vê por aí, né? Vamos diferenciar primeiro asma de bronquite, essas coisas? Claro. Certo. Vamos falar em chiar peito. Eu quero que fique bem claro. Uma criança que chia o peito com 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, até 2, a gente chama de bebê chiador. A maioria dos casos é bronquiolite, vindo por uma gripe, uma influenza. Isso aí, apesar de ser um quadro expectante, não tem muito o que fazer. Aliás, não tem quase nada para fazer. Não adianta dar corticoide, não adianta dar inalação com bronquiolitarona, não adianta nada. É hidratar e esperar. Quando é acima de 3 anos, começa, então você já tem que investigar a história familiar. Porque normalmente, quando começa nessa idade, é asma. Certo? E aí vai ter problema na vida adulta. Você tem que fazer a prevenção. Não existe tratamento sem prevenção. Aliás, existe tratamento de resgate, que é a hora que está em crise, você resgata, depois você entra para a prevenção, que foi aquele programa que nós desenvolvemos lá na clínica, que eu já te falei, o Respivida. O Respivida. Né? É um programa extenso, que vai desde educação, informação, a gente tem uma luta orientação muito forte, né? Luta muito grande, pelo amor de Deus, bombinha não vicia. O tratamento é com bombinha. Né? Toda a asma é tratada com bombinha. E agora vamos diferenciar asma de bronquite. A asma começa mais na idade jovem, tá? E é uma doença crônica das vias aéreas, inflamatória crônica. É a definição. Bronquite é aquela pessoa que tosse e tem um catarro mais viscoso durante 2 a 3 meses por 2 a 3 anos consecutivos. Normalmente está associado com cigarro, bronquite. Então, a asma é uma coisa, bronquite é outra e bronquiolite é outra. E uma pessoa pode ter asma e bronquite? Pode. Ela tendo asma e bronquite, e evoluindo para enfisema, vai evoluir para um quadro que tem as 3 doenças juntas, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Uau, e aí é complicado. Aí é complicado. Imagina. Agora, doutor, família. Como é que a família tem que reagir em crise de asma? Onde se tem... É assustador. Quem já vivenciou uma crise de asma, que não sabe como agir, é assustador. O que deve fazer, então? Então, primeira coisa que a família tem que saber o que é asma, não é bronquite. Às vezes você vai numa casa, nós estamos fazendo uma pesquisa no consultório, o doutor Elcio Viana, aqui da USP, me convidou para participar dessa pesquisa também. Você chega numa casa e fala, alguém tem asma aqui? A pessoa fala, não. Você não tem ninguém que chia peito? Tem. Mas que ele tem bronquite. Então, a pessoa, é uma questão de terminologia. Existe um estigma contra a asma, não tem que ter. A pessoa tem que saber que é asmático e tem que saber o que é para se tratar. Então, no programa que a gente tem, a gente ensina a reconhecer o fator desencadeante, ensina a usar a medicação, a gente dá aula até de usar o dispositivo, porque o dispositivo, 60% das pessoas usam o dispositivo errado. Não usa certo. Não usa corretamente. O que faz ali no errado? Qual, na hora de manusear? Por exemplo, vamos pegar a bombinha mais simples. Põe dentro da boca e bomba. Não é dentro da boca. Tem que usar um espaçador. Tem os rotadiscos, tem um monte de coisa. Agora, você já pensa, o rotadisco é um disquinho. Você roda ele, põe na boca e chupa. Como é que um velhinho de 80 anos com um parque você vai pôr na boca e chupar? Não vai. Então, só com o espaçador. Então, tem toda essa gama de coisa que a população tem que entender. Por isso que a gente está tentando fazer. Fora da cidade, nós já fazemos isso há muito tempo, através da ABRA, a Associação Brasileira de O senhor é voluntário, inclusive. Sou voluntário. Né? Associação Brasileira de Asmáticos. Nós já fizemos palestra na região inteirinha. Mas, doutor, vamos voltar na questão. Como é que a família reage diante de uma crise?
para ajudar. O que eu peço para os meus pacientes, nós temos uma cartilha que ele desenvolve. Estágio 1, a pessoa está normal. Estágio 2, faz isso. Estágio 3, faz isso. Estágio 4, corre para o hospital. Normalmente, uma pessoa passa bem o dia inteiro no estágio 1. O estágio 2 começa às 6 horas da tarde, 7 horas. Normalmente, a pessoa fala assim, vamos esperar, os pais falam, vamos esperar, porque com a noite vai melhorar. A hora que Isso é fato? É fato. Melhora? Não melhora, piora. Piora. Quanto mais entra à noite, piora. Aí quando chega 10 horas, ela está no estágio 3. Aí a pessoa fala assim, mas eu não vou incomodar o médico essa hora, pelo amor de Deus. Ela vai para o estágio 4, estágio 4 mata. Então, por favor, não deixe chegar aí. Não deixa, corre a hora que começar. Porque o estágio 4 mata. Mata por quê? O estágio 4 acontece... Quando a pessoa fala que não vai incomodar o médico, na realidade ela não vai incomodar ela. O pai e a mãe estão com preguiça de sair de casa. É verdade. Sinto muito eu falar isso, mas é. Né? Então, aí entra no estágio 4. O nível hormonal está muito baixo. A musculatura está toda relaxada. Então, a pessoa está propensa a ter a crise grave, que é o estágio 4 da asma. Esse estágio 4 da asma mata. Que leva à morte Morte, mesmo. se não procurar socorro, leva à morte. Então, o que o senhor está querendo pontuar aqui nessa entrevista é o seguinte, começou uma crise de asma, é observar e já ter a primeira atitude de levar ao médico. Levar ao médico. É isso, essa é a primeira coisa a ser feita, indiscutível. Porque não adianta, quanto mais entra à noite, pior fica. Numa crise de bronquite, o que tem que ser feito? Procurar socorro, sempre socorro. Sempre socorro. O tratamento da bronquite é diferente do de asma, né? A asma é uma doença inflamatória crônica. A bronquite, é engraçado, é um paradoxo, porque a bronquite é uma doença de quem tosse, do jeito que eu te expliquei. Mas você chega então e fala assim, o que nós vamos fazer para bronquite? Antibiótico, porque às vezes está infectado, vamos dar oxigênio, né, como na asma também, aí vamos mudar o broncodilatador. Por quê? Porque corticoide não age. Porque o grande pulo do gato da asma é o corticoide. É um anti-inflamatório. Aí você fala, mas na bronquite não age. Mas você fala assim, mas peraí, você tem um broncodilatador, certo? O corticoide vai atrapalhar? Não, então o moleque de grupo fala, você somaria ou não? Claro, vou somar. Aí depois tem brometo de patrópio, que é um outro jeito também. Tem o tiotrópio, que é a última palavra em tratamento de enfisema pulmonar. Né? Agora está sendo lançado também um broncodilatador novo. Engraçado, olha como é que é o mundo. O broncodilatador era usado o isoproterenol, de 4 em 4 horas. Depois veio o fenoterol, de 6 em 6 horas. Agora nós temos o salmeterol e o salmeterol e o outro meterol, que esqueci, não me veio agora. Formoterol. Salmeterol de 12 em 12. Agora nós já temos o indecaterol, que age uma vez por dia. Daqui a pouco nós vamos ter um que usa uma vez por semana. Que maravilha, você vai esquecer que você é asmático. Que maravilha. Né? Mas, que maravilha. Sempre frisando, por favor, prevenção. Saiba reconhecer que é asmático, saiba reconhecer os fatores desencadeantes, saiba como evitá-los e saiba quando a crise está escapando do controle para procurar socorro. Tá certo, doutora. A gente vai agora às ruas, então, saber o que as pessoas pensam, se elas sabem as diferenças sobre asma e bronquite. Vamos ouvi-las. O que eu sinto é que a pessoa que tem essa doença tem que estar sempre prevenida. Tem situações que ela não está com a bombinha, que fala bombinha, não sei. Então ela passa um sufoco. Então eu acho que a pessoa que tem essa doença sempre tem que estar prevenida. O meu neto, de 6 anos, ele tem bronquite. Normalmente batedeira, ele sente assim falta de ar, coisa assim que a gente percebe que está em crise. Eu tenho uma amiga que ela tem asma e ela é avó dela também. E ela disse assim pra mim que ela não consegue viver sem a bombinha. E por onde ela vai, tem que ter a bombinha na bolsa, tem que estar junto com ela. Doutor, só pra gente pontuar uma situação aqui. Asma pode virar bronquite, bronquite pode virar efizema, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O que é asma vai ser sempre asma, o que é bronquite, sempre bronquite, efizema, sempre efizema. A bronquite crônica, se não tratada, ela evolui para enfisema. A asma não evolui para bronquite, a asma é asma. Ponto. Ponto. Agora, a pessoa pode ser asmática, ela fuma, um dado interessante, em São Paulo, 19% de quem fuma apanha bronquite crônica com doença. Uau.
E essa bronquite crônica, a pessoa insistindo, vai evoluir para enfisema. Então, ele já é asmático. Pegou uma bronquite, evoluiu para enfisema, ele tem as 3 doenças juntas, que eu te falei. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ok, E então aí, isso. nessa época do ano é uma época, então, de muita atenção. Muita atenção, muito líquido. Vale pôr a bacia em casa para deixar mais úmido? Vale. O que não é legal é o vaporizador, que ele é muito quente, forma um clima quente, que o ácaro fica maluco ali. É o habitat dele. Não é bom, doutor? Não. Usar, assim, é aquele que sai fumaça fria. Tá. Eu esqueci o nome. Tem o vaporizador que sai fumaça quente. E o outro é um umidificador. Umidificador. Umidificador, sim. Por favor, vacinar contra enfisema, contra a gripe. É importante? Importante, de suma A vacina está importância. indo bem? Contra a Maravilhosamente pneumonia, bem. contra a gripe? Ok. Tem pessoas chegando no consultório e falam, doutor, eu não tinha nada, tomei a vacina. E fiquei peguei. doente. É conversa fiada. Não é verdade. Essa vacina está indicada e funciona. E nos casos mais graves, você pode fazer a pneumo 23, que é contra a pneumonia. Ela funciona contra a pneumonia. É uma dose Que a cada também é 5 importante. Importante. Uma dose a cada 5 anos. Tá. A da influenza... Sem contraindicação? Não, nenhuma. Não tem contraindicação nenhuma. Todo mundo pode então fazer. Muito bom. Pode. Gente, qualquer dúvida entre os nossos canais de comunicação. Doutor, tem um site também, não tem? Qual que é, doutor? www. DR de doutor, miguelvitaliano.com.br. Lá também tem muitas informações Eu queria sobre esse esclarecer trabalho. mais uma coisa. Claro. Uma revista de grande circulação saiu com um tratamento alternativo, que é a termoplastia. Ou seja, através de um catéter colocado dentro do pulmão, se queimaria os músculos que são responsáveis pela broncoconstrição e a pessoa para de ter crise. Isso é um tratamento que está em estudo. No Brasil ainda não tem, teve um caso no Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos estão em estudo, mas pelo amor de Deus, porque essa revista é uma revista grande. Então a pessoa vai fazer um treco desse e abandona o tratamento tradicional, que é o corticoide, dá com os burros na água. Por favor, não façam isso. Quem for optar por esse tipo de tratamento, que é alternativo, não tem comprovação científica que funcione bem ainda. Tomem cuidado, né? Tomem cuidado com essas enganações. Muito bom. Doutor, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Volte sempre ao nosso Mais uma Tarde vez. VIP, viu? Obrigado.